Senhoras e senhores, o primeiro painel do 23º Fórum da Liberdade vai abordar o tema capitalismo. Fórum da Liberdade, que é uma realização do IE, tem o patrocínio de Gerdau, Itaú Private Bank e Souza Cruz. Tem o apoio de Celulose Rio Grandense, CNI, Crown Embalagens, Petropar. E a parceria da FACE, que é a Escola de Negócios da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Senhoras e senhores, este painel que vai iniciar agora terá a duração de 1 hora e 20 minutos. Cada um dos nossos painelistas convidados falará por 20 minutos e, ao final, serão concedidos 20 minutos para os debates com o público. Lembrando que as perguntas devem ser feitas por escrito, entregues às recepcionistas que encaminham à mesa diretora. E as fichas de perguntas estão encartadas na revista do Fórum. Compõem a nossa mesa diretora para este painel os senhores Pedro Moreira Salles, Eliodoro Mate, Armínio Fraga, nossos painelistas. Como mediador, Carlos Fernando Souto. Para fazer a apresentação deste painel, eu quero convidar ao palco o vice-presidente do IE, Felipe Quintana. Obrigado. Senhoras e senhores, boa noite. Invariavelmente, períodos históricos de maior prosperidade foram acompanhados de maior liberdade de comércio e estímulo à auto-organização individual. Em uma sociedade livre, os indivíduos conseguem se especializar para produzir mais, melhor e a preços mais baratos. A eficiência do sistema capitalista gerou acesso a um número infinito de novos bens, serviços e tecnologias, alcançando mais e mais pessoas ao redor do mundo. Nesse ambiente de liberdade para se produzir aquilo que as pessoas querem comprar, se torna possível atender às demandas e necessidades humanas e estimular a cooperação espontânea, voluntária, para que se unam forças de trabalho e se satisfaça, mediante a perspectiva de lucro, o interesse de um número indeterminado de pessoas. Nos dias de hoje, é fácil diagnosticar que esses valores intrínsecos ao capitalismo foram responsáveis por retirar bilhões de pessoas da linha de pobreza e ainda nos capacitaram a viver mais e em melhores condições. Por fim, somente o capitalismo demonstrou ser capaz de conviver harmonicamente com os princípios democráticos básicos, de forma que lutar por democracia é lutar por liberdade individual, é lutar por liberdade de imprensa, é lutar por liberdade econômica, liberdade religiosa. Só o capitalismo admite tal diversidade de interesses individuais e sedimenta os valores de uma sociedade livre e justa para todos. Senhores Armínio Fraga, Pedro Moreira Salles, Eliodoro Mate, eu agradeço mais uma vez, em nome do Instituto de Estudos Empresariais, as suas presenças e desejo a todos um excelente e proveitoso painel. Muito obrigado. Bem, boa noite. Está aberto, então, esta primeira sessão do fórum, depois da abertura, sobre capitalismo. Inicialmente fará uso da palavra o senhor Pedro Moreira Salles, que é presidente do Conselho de Administração do Itaú Unibanco Banco Múltiplo S.A., membro do Group of 50, Conselho Latino-Americano mantido pelo Carnegie Endowment for International Peace e pelo Inter-American Dialogue, em Washington. Membro do Conselho Deliberativo do Instituto de Ensino e Pesquisa, INSPER. Pedro Moreira Salles é graduado com grande honra, magna cum laude, em Economia e História pela Universidade da Califórnia, em Los Angeles, em 1981. Ainda nos Estados Unidos, cursou o Programa de Mestrado em Relações Internacionais da Universidade de Yale, Estados Unidos também, de 81 a 82, e o Honors President Management Program, o OPM, da Universidade de Harvard. Com a palavra, o senhor Pedro Moreira Salles, que, peço isso à organização do evento,
já solicitou, eu pediria a todos os membros da mesa, uma cópia do livro de Ludwig von Mises. Boa noite a todos. Alô, alô, dá para ouvir, não? Alô? Boa noite a todos, é um prazer estar aqui. Eu pedi o livro que eu não recebi, eu não sabia que esse era o tópico. Então, eu trouxe aqui uma apresentação que eu queria passar rapidamente com vocês, porque eu acho que coloca um pouco em evidência aquilo que nós ouvimos aqui. A apresentação chama Benefício das Reformas no Brasil e na América Latina. Evidências e mais evidências. E, para isso, eu queria definir, né, como é que eu estou olhando, né, o termo capitalismo. Eu estou definindo capitalismo não só como a mera existência, né, de meios privados de produção, mas como respeito às sinalizações de mercado, como principal indutor, né, da alocação dos recursos e, consequentemente, como um caminho para o desenvolvimento de uma sociedade. Eu acho que, enfim, os exemplos de Coreia do Norte, Cuba, coisas dessa natureza, no fundo, não se colocam mais como uma alternativa viável. Ninguém mais acha que isso, de fato, se apresenta como um modelo a ser seguido. Mas existem aí nuances, e essas nuances, como foram mencionadas, podem levar a sociedades muito diferentes. Então, começando aqui, eu vou pedir para as pessoas irem virando, não sei quem é que está aqui controlando a apresentação, mas os tópicos principais que eu queria trazer aqui têm a ver com as reformas e o respeito aos sinais de mercado que geraram benefícios palpáveis no Brasil e na América Latina. No passado, no nosso país, o Brasil, sofreu muito com ineficiência, com gigantismo e com intervencionismo do Estado. Eu queria mostrar aqui, né, uma comparação do Brasil com o próprio Brasil. Os benefícios dessas reformas tiveram impactos muito relevantes na economia, alguns imediatos, como o fim da hiperinflação, e outros diluídos ao longo do tempo. E esse efeito, ao longo do tempo, é muito importante também se prestar atenção neles. Na América Latina, existe hoje diferença de desempenho entre os países que seguiram políticas de mercado e os que se desviaram desse caminho. E, por fim, eu acho que é importante, como recado, né, manter o curso e não sair do caminho. Pequenos deslizes na condução da política econômica geram alocações ineficientes de recursos, cujo efeito cumulativo impacta o crescimento do país no médio e longo prazo e impacta o tipo de sociedade que nós teremos. Vamos olhar aqui, então, um pouquinho, por favor, se puder virar, o Brasil hoje versus o passado. O que é que a gente experimentou, eu diria, nos últimos 20 anos? Os anos, né, das mudanças e das reformas no nosso país. Primeiro, a abertura econômica. Segundo, um processo acelerado, né, intenso, durante um período de privatizações. Né, a saída do Estado como agente de produção, ou a diminuição do Estado como agente de produção. Um sistema bancário saudável, com a baixa alavancagem, possibilitando a expansão do crédito à medida que a confiança foi tomando conta. Um desenvolvimento do crédito doméstico e um desenvolvimento importantíssimo do mercado de capitais. E programas sociais e de crescimento da renda. Isso foi feito através de uma política de responsabilidade fiscal, uma política monetária austera, uma taxa de câmbio flutuante e uma baixa exposição cambial. Se puder virar, o impacto aqui, vocês veem nesse gráfico, ele foi imediato. Se a gente vier aqui, né, ao plano real, né, 94, a gente vê como teve um efeito extraordinário num curto espaço de tempo. É o fim da hiperinflação, a hiperinflação que dominava, né, todas as decisões dos agentes econômicos, fossem eles privados ou públicos, e não abria espaço na agenda para se trabalhar de fato, né, aquilo que é estruturante, aquilo que é fundamental para um país se desenvolver. Vocês veem aqui, né, com o fim, né, da inflação, um país que começa a botar suas finanças em ordens, e no gráfico em cima à direita, a relação dívida externa sobre exportações, que passava de 5, de 6 em algum momento, e hoje é um pouco superior a 1. E os juros, famosos juros, considerados sempre tão altos, a gente vê o que aconteceu
ao longo desse período, né? Juros que vieram aí, não estou voltando tanto no tempo, mas estou pegando aqui, enfim, de 99 para frente, e um esforço contínuo, né? E ao longo do tempo, bem sucedido, de redução, né, dos juros domésticos. No próximo slide, vocês veem o efeito, né, da confiança e do crescimento do setor privado bancário aqui, né, e a substituição, né, do papel preponderante do Estado, que representava ali no final dos anos 80, 70% da concessão do crédito no país, né, e o setor privado, que não era mais do que 30%, 35%. E essas curvas se encontram ali por volta de 2000, 2001, né, período, aliás, do Armínio, na presidência do Banco Central, e a gente vê, né, como há um crescimento intenso, né, do crédito concedido, né, pelo setor privado aos agentes econômicos. Esse crédito bancário se expandiu, está no próximo slide, por favor, não só no Brasil, e vocês veem aqui uma expansão que vem de 2003, 26%, se voltar para antes do plano real, nós estamos falando de 18, 19, 20, né? E esse número que chegou aí já a 45% no final do ano passado. E ali onde as reformas também aconteceram no resto da América Latina, né, vocês veem dados comparáveis, partindo de bases mais altas do que o Brasil, e realmente o Brasil ajuda a deslocar esse gráfico, e hoje não, em 2007, o último dado consolidado aqui do qual disponho, um número da ordem de 41% de crédito bancário sobre o PIB. No próximo slide, a gente vê, né, um fator fundamental que financiou essa transição, a transição de um país hiperinflacionário para um país estável, né, que ajudou a botar as finanças públicas em ordem. E, tão importante ou mais do que isso, trouxe racionalidade econômica para setores importantíssimos, né, da área econômica brasileira, da área de produção brasileira. É o movimento da privatização, que naquele período não era um palavrão. E vocês veem aqui vários casos de sucesso que aconteceram e o volume de recursos que foram levantados ao longo desses anos. E vários setores que estavam parcialmente ou até totalmente na mão do Estado e que hoje não mais estão. Aço, petroquímica, fertilizantes, mineração, aeronaves, ferrovias, telecomunicações. Uma mudança realmente extraordinária. E setores que foram parcialmente privatizados. Portos, setor financeiro, saneamento, rodovias, setor elétrico e petróleo e gás. Virando aqui para a próxima transparência, com isso tudo, a economia brasileira se integrou melhor ao mundo, né, a relação, né, de exportação dentro do nosso produto cresceu de maneira importante e, através disso, também a importação, que é um meio, né, de trazer para o Brasil realmente tecnologia, né, as pessoas criticam muito a importação pelo lado do consumo, que não devia ser criticada, mas, além disso, bens de capital, né, que entram no país através dessa integração com o fluxo de comércio. E, com isso, as exportações brasileiras se diversificaram de maneira importante e os 9 principais destinos correspondem hoje a não mais do que 65% do total das exportações. Uma situação muito diferente, né, dos demais países da América Latina e, principalmente, quando a gente olha o exemplo mexicano, que depende essencialmente de um mercado só. Na próxima transparência, né, o fato de que a hiperinflação foi derrotada, que temos um horizonte, né, de investimento, que as finanças públicas entraram mal ou bem em equilíbrio, permite ao Brasil dar crédito e, com isso, permite o crescimento de renda e permite a queda da desigualdade. E o indicador aqui no alto à esquerda, o índice de Gini, mostra isso de maneira muito clara. 1 é um fator de desigualdade absoluta, o 0 é a igualdade absoluta, e vocês veem como é que esse índice vem se deslocando, né, no sentido correto nos últimos 15, 20 anos no Brasil. Do lado direito, né, um esforço que foi feito, muito importante,
começando na década de 90, né, de dar mais escolaridade, né, à nossa população. E vocês veem aqui, também aqui, essa curva se deslocando ao longo do tempo. A pobreza caindo de índices da ordem de 35% para patamares, aí em 2008, da ordem de 16%, e a taxa de analfabetismo, que estava ali no início dos anos 90, acima de 16%, e que hoje está em um dígito alto, porém um dígito. No próximo slide, vocês veem a melhora contínua nos indicadores sociais ao longo do período. Taxa de analfabetismo, já falamos, reduzida à metade entre 91 e 2008. Percentual de crianças na escola de 7 a 14 anos, hoje universalizado. Percentual da população com mais de 10 anos de estudo, um crescimento de 14% em 91 para 41% em 2008, um prazo menor do que uma geração, né, e realmente um efeito muito importante. Estamos falando aqui de quantidade, não de qualidade. O grande desafio é o da qualidade, não o da universalização. E, quando a gente olha o acesso, né, a serviços públicos ou a bens de consumo, uma mudança aqui também estrutural no nosso país, com energia elétrica sendo agora um bem universal, coleta de lixo quase isso, quase 90%, água encanada 84%, saneamento básico 73%, telefone fixo, que, enfim, evolui pouco, mas assim mesmo 5 vezes, e transformado, né, de maneira muito impactante pelo celular, que hoje atinge 78% das pessoas no Brasil. E essas reformas fizeram uma enorme diferença na crise, porque pela primeira vez, né, uma crise importante, como a que o mundo viveu, enfim, da dimensão que o mundo viveu, encontra um país, né, que, graças a essas reformas, que vem de maneira acelerada, né, da década de 90, estava, né, com as suas finanças em ordem, né, estava com a inflação baixa, tinha câmbio flutuante, tinha metas de inflação, tinha um superávit primário. Então, pela primeira vez, o Brasil pôde, de fato, praticar políticas contracíclicas, cortando juros e tendo uma política fiscal expansiva. Isso, no passado, quando acontecia, gerava uma enorme desconfiança, porque o Estado estava em total desequilíbrio. Agora, né, pela primeira vez, com tudo isso, quer dizer, com essa queda de juros, com a política fiscal expansiva, nós tivemos uma moeda que se valorizou, nós tivemos uma inflação que se manteve dentro da meta e nós tivemos investimento direto estrangeiro continuando em patamares muito elevados. Isso aqui, de novo, é o efeito, né, de políticas graduais, incrementais, pró-racionalidade. E, adicionalmente, continuamos com uma alavancagem, né, uma relação dívida-PIB abaixo do nível internacional, e o mercado acionário em 2009 no Brasil foi um dos melhores do mundo. E essas reformas, às quais eu me referi, permitiram ampliação do mercado consumidor. Tivemos aí o desemprego, né, em queda, o aumento da renda real e a confiança do consumidor. Quando a gente olha aqui e pega aí esse horizonte de 90 a 2007, a força de trabalho cresceu 53% no Brasil. Quando a gente compara isso, a gente vê a China com 21%, a Rússia com 22% e os Estados Unidos com 3%. 1,5 milhão de empregos formais foram criados em 2008. Espera-se para esse ano algo em torno de 2 milhões. E o PIB real per capita aumentou de $3.600 em 1995 para 8.400 em 2008, um aumento de 133%. E os programas sociais, o Estado agora, com suas finanças em ordem, consegue implementá-los e atende mais de 12 milhões de domicílios e, com isso, incorpora também novos consumidores ano após ano. Vamos olhar agora, enfim, esse Brasil que fez essa opção, né, e comparar, né, com a América Latina como um todo. E começando aqui, nesse gráfico, olhando como políticas inadequadas evitaram que alguns países superassem o problema inflacionário. E aqui, então, eu contraponho
o capitalismo, como eu defini, como respeito, né, às indicações de mercado, ao populismo, que eu acho que essa é a maior ameaça que nós temos. E a gente vê aqui, né, pegando os países da América Latina, dois grupos, muito claramente. O grupo dos que fizeram essas reformas e que estão aí com inflação hoje abaixo de 5%, e dois, né, países, no caso Venezuela e Argentina, né, que optaram por outros caminhos, não são os mesmos, mas claramente deram muitas vezes as costas, né, para a racionalidade econômica, aumentaram enormemente o seu grau de intervenção na economia, e uma das consequências é essa enorme dificuldade de enfrentar o fantasma inflacionário, que nós já debelamos aí há 15 anos atrás. E isso aparece, né, no próximo slide, na maneira que o mundo enxerga a América Latina. E aqui tem um indicador que, enfim, nós do sistema financeiro usamos muito, o CDS, né, de 5 anos, e a gente vê que a América Latina, que nesse caso aqui está definido como Brasil, Colômbia, Peru e México, países que incorporaram, né, essa visão a qual estou me referindo, mantiveram, né, a sua percepção de risco em patamares muito baixos. Abaixo, por exemplo, da Grécia, que, como todos sabemos, é um país hoje que sofre uma certa desconfiança de mercado. E apesar da desconfiança da Grécia, a gente vê quão mais baixo, né, é a percepção de risco da Grécia versus a média de Argentina e Venezuela, com todos os custos de capital, né, e de baixo grau de investimento que isso traz para essas sociedades. No outro slide, a gente vê que também levará mais tempo para a Argentina e Venezuela voltarem a crescer como antes da crise. Aqui, na linha mais escura, o PIB da América Latina, que inclui esses dois países, e apenas o PIB de Argentina e Venezuela, né, muito mais um eletrocardiograma do que a média dos demais países, e vocês veem que, uma vez chegada a crise, aí 2008, como o mergulho foi mais profundo e como a recuperação ainda está muito abaixo, né, daquilo que a América Latina conseguiu mostrar. Então, nós estamos falando, né, próximo slide, por favor, que as reformas econômicas na América Latina nos últimos anos, nos países que incorporaram essa visão, Brasil, Peru, Colômbia, Chile, né, foram essencialmente uma abertura ao comércio exterior, foi a privatização e foi a proteção aos investidores. Também, alguns desses países conseguiram fazer reformas, né, na previdência social, em maior ou menor grau, mas todos eles, né, caminharam nesse sentido, né, e usaram responsabilidade fiscal como uma âncora dessa estabilidade e da confiança, né, para o mercado investidor. E, em alguns países, né, o bom uso de fundos soberanos para realizar políticas fiscais anticíclicas. E também, mais uma vez, né, o uso de programas sociais conduzidos pelo governo. As receitas de privatização na América Latina, infelizmente, mudaram aí nesses últimos anos. Ainda tem muita necessidade, né, de investimento em infraestrutura, mas os países da região, de 2002 para cá, reduziram, enfim, bastante, né, esse esforço de privatização. Em parte porque alguns privatizaram muito do que tinham na mão do Estado, mas tem também, obviamente, um viés aqui de ser contra esse processo de privatização. E, em países menos engajados, né, nas reformas para o mercado, abandonaram por completo, né, o processo de privatização. E vocês veem aqui, então, nessas barras, que de 2002 para frente, muito pouco aconteceu. Em que pese que, de 88 a 2007, os governos levantaram praticamente 205 bilhões de dólares, né, privatizando, enfim, muitas das coisas que estavam anteriormente na mão do Estado. Chegando aqui à parte final da minha apresentação, interessante ver como é que esse efeito confiança, eu peço para que mudem aqui, por favor, se expressa nos preços, se expressa nos valores. O mercado de capital hoje, o valor de mercado da Bolsa Argentina não passa de 26 bilhões de dólares.
O sistema financeiro na Argentina hoje não chega a 7 bilhões de dólares. O sistema financeiro no Brasil está quase próximo de 300 bilhões de dólares. E a Bolsa Brasileira hoje tem um valor de 1 trilhão e 300 bilhões de dólares. Eu me lembro de uma discussão há uns 15 anos atrás, né, com um grande banqueiro argentino, e estávamos falando entre, no caso, a época, o Unibanco e este banco. E esse banco valia 3 vezes mais, né, do que o Unibanco, porque o mercado reconhecia, né, na Argentina um crescimento potencial, uma estabilidade, enquanto nós estávamos aqui lutando com a inflação, né. Hoje, né, a instituição, hoje representada, enfim, aqui Itaú Unibanco, vale quase 100 bilhões de dólares, e aquela instituição vale 500 milhões de dólares. Isso é a destruição de valor que pode acontecer quando, enfim, se dá as costas à racionalidade econômica. Isso não quer dizer que não haja muito o que fazer. Tem, e o risco, peço para virar, por favor, é desviar do caminho. Às vezes as pessoas perguntam, bom, qual é a coisa mais importante a ser feita? E eu não gosto muito, enfim, dessas soluções únicas, acho que elas não existem, é um conjunto de coisas, mas, obviamente, o Brasil tem um enorme gargalo no capital humano. E se nós não fizermos aí investimentos muito sérios, muito consequentes, muito disciplinados e muito focados na questão da educação, será difícil ter uma sociedade que possa, de fato, ser competitiva e integrada. E esse gráfico aqui mostra apenas as notas médias obtidas por estudantes de 15 anos de idade, né, em vários países, e o Brasil está lá no fim da fila, bem à direita deste gráfico, o que é realmente uma pena e um enorme desafio. E aqui minha última transparência, os desafios que restam para esse crescimento sustentado, estão aqui listados. Basicamente, nós estamos falando de mais reformas, nós estamos falando de uma maior convergência com sinais de mercado. Isso passa por respeito aos contratos, boa regulação. O Estado, sim, é regulador, mas tem que ser boa regulação. A solvência do setor público, né, a desoneração tributária e a alocação eficiente, logo impessoal, dos recursos. Existe aí um risco, a gente sabe, né, do crony capitalism, como se diz, e nós temos que repudiar isso a cada momento, a cada instante. Afinal, né, como disse Aldous Huxley, eu acho que citando Thomas Jefferson, o preço da liberdade é a eterna vigilância. Muito obrigado. $20 minutos na pinta, palavras que eu acabei de ouvir aqui no meu ouvido direito. De imediato lhe passo aqui o livro que o presidente Tuia encaminhou para o senhor. Agradecemos a sua participação, a participação inicial do senhor Pedro Moreira Salles, e a seguir anunciamos a participação do senhor Eleodoro Matti, que é presidente do Conselho de Administração das Empresas CMPC e de suas filiais, diretor do Banco Bici, do Bici Corp e da Mineira Valparaíso, presidente do Centro de Estudos Públicos, o CEP, desde 87, e ainda conselheiro da Fundação Chilena do Pacífico e do Centro de Estudos Científicos. Com a palavra, o senhor Eleodoro Matti. Muy buenas tardes y muchas gracias por invitarme. Es un honor para mí poder participar en esta versión 23 del Foro de la Libertad, organizado por el Instituto de Estudios Empresariales del Estado de Río Grande do Sul. Y un privilegio poder compartir este panel junto al destacado banquero Pedro Moreira Salles y Armino Fraga, otro banquero a quien se le ha denominado como el Greenspan de Latinoamérica. Agradezco sinceramente su invitación, la cual consideramos un honor. Además, es una gran oportunidad para que ustedes nos conozcan y nos permitan ser parte de esta vibrante comunidad empresarial. Cuando fui invitado,
se me pidió que hablara del destacado intelectual y economista Ludwig von Mises. Releyendo parte de la vasta obra de von Mises, he recordado gran parte de mi propia vida. Mises tuvo una larga y productiva vida intelectual. Murió a los 92 años, un 10 de octubre de 1973, casi un mes después del golpe militar que ocurrió en Chile. Esos fueron momentos muy difíciles para los chilenos. En 1970, cuando Salvador Allende fue elegido presidente de la República con un 36% de los votos, yo partía a estudiar a la Universidad de Chicago. Recibía desde Chile, estando en Chicago, noticias desalentadoras. Inflación del 500%, altísimo déficit fiscal, estatización de los medios de producción, desórdenes sociales y todo lo que habían escrito grandes pensadores como von Mises y Hayek se cumplió. El modelo socialista en Chile había fracasado. Después de nuestro fallido experimento socialista, el 11 de septiembre de 1973, Chile vivió el golpe militar. Durante el régimen militar, al margen de los condenables atentados contra los derechos humanos, se abrazaron una serie de políticas liberales. Chile tuvo la oportunidad de implementar un modelo económico basado en la libertad de un mercado competitivo. Inicialmente fueron las grandes reformas de los llamados Chicago Boys, donde destacan Sergio de Castro, Jorge Caguas y José Piñera, aunque estos dos últimos no eran de Chicago. Ellos fundaron las bases de la nueva economía, lo que en ese entonces se conocía como el milagro chileno. Y a partir del año 1985, los cimientos de nuestro éxito económico fueron promovidos por una nueva etapa de reformas lideradas por Hernán Vigi. Cabe destacar un masivo y pionero plan de privatizaciones junto a la consolidación de un banco central autónomo. Y lo más importante es que los Chicago Boys creían que un modelo de libre mercado en la economía impulsaría una demanda creciente por elecciones democráticas. Y tenían razón. En 1989, el pueblo de Chile democráticamente puso fin al gobierno militar. De hecho, el buen desempeño de nuestros últimos 20 años bajo gobiernos de la coalición de centroizquierda radica en que, pese a las presiones políticas e ideológicas y al mayor o menor acento en lo social, nuestros 4 presidentes lograron mantener gran parte del modelo. Y los resultados están a la vista. Por favor, miren cómo ha crecido el Producto Interno Bruto en este periodo. 4 veces. Aunque no detallaré los resultados de los 33 años de economía de mercado, quisiera destacar el grado de apertura que tiene la economía chilena. El arancel de importación promedio del año recién pasado, el año 2009, fue de solo de un 1.2%, con un máximo de un 6%. Ello ha permitido que las exportaciones se hayan multiplicado por 8 en este periodo y las importaciones por 10. Y la mayoría de las empresas chilenas han subsistido bien y se han desarrollado como nunca antes. No hay que tenerle miedo a la apertura y a la competencia. Son el mejor estímulo para la innovación y el emprendimiento. De hecho, la inversión como porcentaje del producto subió 12 puntos, desde un 13% a un 25%, y el fuerte fue del sector privado. Como saben, Chile hoy se encuentra bajo un nuevo gobierno de centro-derecha, y después de un devastador terremoto magnitud 8.8 en la escala de Richter, enfrentamos un proceso de reconstrucción. Estoy convencido que esta tragedia será una oportunidad para reconstruir un Chile mejor.
No olvidemos que nuestros países saben de crisis, pero también saben de oportunidades. Personalmente espero que se puedan implementar aquellas reformas que aún están pendientes y que nos llevarán finalmente al desarrollo. En Chicago tuve el privilegio de comprender en profundidad la importancia del mercado y su tremendo impacto en el desarrollo económico. Mientras nuestros países estaban en esos años enfrascados en añejas ideologías, solo recordemos las teorías de la dependencia, la sustitución de importaciones, Chicago nos abría los ojos a un nuevo mundo, al mundo del mercado libre y sus beneficios sociales. Al regresar de Chicago, junto a muchos otros chilenos que habían tenido la oportunidad de estudiar afuera, trabajé 3 años en el sector público, como jefe de finanzas del Ministerio de Salud. Entonces, mi padre me pidió que entrara a CMPC, nuestra compañía familiar. Mi gran desafío fue transformar CMPC, una compañía local que operaba en un mercado nacional protegido, en una empresa internacional que hoy trabaja en un mercado global muy competitivo. Nuestra incursión aquí en Brasil es el mejor ejemplo de esto último. Y hoy puedo decir que estamos muy orgullosos de comenzar a trabajar en Guaíba para contribuir al desarrollo de este maravilloso estado de Río Grande do Sul y de este gran país. En mi caso personal, desde muy joven, me interesé por los temas públicos. Siempre me han inquietado las preguntas acerca de los fundamentos de la economía de mercado y del orden social. He sido y seguiré siendo un ferviente seguidor y promotor del verdadero pensamiento liberal. Esta tradición, que comienza con Adam Smith y la Ilustración escocesa del siglo XVIII y alcanza su máxima expresión en el siglo XX con Mises y Hayek, está hoy más viva que nunca. Pero bien sabemos que aún tiene muchos enemigos. Las grandes ideas que sustentan esta tradición liberal siempre han guiado mis pasos. Y si bien tuve el privilegio de trabajar en el sector público, mi permanente inquietud pública la he canalizado junto a un grupo de destacados empresarios e intelectuales chilenos a través del Centro de Estudios Públicos, el CEP. El CEP es una entidad académica sin fines de lucro, multidisciplinaria, independiente de los partidos y corrientes políticas. El CEP, que presido con mucho orgullo y que cumple 30 años de vida, se financia íntegramente con donaciones de empresas y fundaciones. En el CEP se realizan investigaciones y seminarios sobre temas teóricos y políticas aplicadas. Es responsable de la principal encuesta político-social que se realiza en Chile. También ha hecho contribuciones importantes en el ámbito de las políticas públicas, especialmente en materias relativas al sistema judicial, al financiamiento de la política, a la reforma del Estado y el medio ambiente, entre muchas otras. En el CEP, la libertad, el pluralismo y el respeto de la diversidad no solo son conceptos y aspiraciones intelectuales, son una realidad. Es un lugar de encuentro y discusión donde la libertad va siempre acompañada de la responsabilidad. Nos anima la fe en el poder del trabajo riguroso, donde priman los buenos argumentos. Creemos que en un ambiente de libertad y respeto por la diversidad, las posiciones finalmente se ponen a prueba en el mercado de las ideas, porque al final es el debate serio y competitivo el que determina, mediante el test del mercado, aquellas ideas o políticas públicas que son beneficiosas para el país. A través de nuestra revista Estudios Públicos, que va en el número 117, desde el Centro de Estudios Públicos también hemos realizado una amplia labor de examen y difusión de los grandes pensadores liberales. Ludwig von Mises, por cierto, ha estado entre ellos. A mi juicio, von Mises nos entrega una comprensión muy profunda acerca del mercado, no como debería ser, sino tal como es. Los fenómenos sociales, como insistía el discípulo más avezado de von Mises, Friedrich Hayek, son complejos. Y el mercado, como una realidad en permanente cambio, no es excepción. La visión de mercado de von Mises nos recuerda esa amenaza característica que los empresarios bien conocemos.
Me refiero a lo que otro gran economista austríaco, Joseph Schumpeter, definió como el concepto de destrucción creativa. Para todo empresario, el riesgo, esa ilusión o espejismo de la incertidumbre, es inherente al mundo en que nos desenvolvemos. En palabras de von Mises, the market process is a daily repeated plebiscite, and it ejects inevitably from the ranks of profitable people those who do not employ their property according to the orders given by the public. Aunque es la arriesgada acción transformadora de los empresarios y de las políticas públicas lo que mueve el motor del desarrollo, debemos ser cuidadosos al pensar en cómo se mueve este motor, más aún cuando se trata del rol del gobierno. Hayek solía repetir la diferencia entre human action y human design. El mercado es una realidad humana sujeto a incesantes modificaciones que resultan de las acciones de millones de personas que interactúan intentando mejorar sus condiciones de vida. Esta acción humana debe ser guiada, pero no dirigida, por diseños humanos. Y la mejor guía es finalmente la competencia del mercado. Adam Smith criticaba al hombre sistema, que veía a la sociedad como un tablero de ajedrez, donde podía mover las piezas a su antojo, olvidando que cada pieza, o sea, cada persona, tiene un movimiento propio. Von Mises y Hayek vieron claramente las consecuencias políticas de esta idea. Es más, von Mises pensaba que podemos influir en el estilo de vida de los demás a través de ideas, de opiniones o a través de la persuasión, pero no debemos forzar a los demás a ajustar sus elecciones y estilo de vida de acuerdo a lo que a nosotros nos parece correcto. Esta libertad, como impedimento de la coerción, es lo propio de la economía libre. Freedom really means the freedom to make mistakes, nos dice von Mises en su Economic Policy. O como popularizó Milton Friedman, we are free to choose. ¿En qué consiste, según von Mises, la actividad propia del empresario? En anticipar los precios futuros y tomar decisiones respecto de bienes actuales en función de esas proyecciones. Y en esta anticipación y comprensión del mercado se produce la cooperación. Permítanme elaborar esta importante idea. Para von Mises, the market economy is the social system of the division of labor under private ownership of the means of production. Everybody acts on his own behalf, but everybody's actions aim at the satisfaction of other people's needs, as well as at the satisfaction of his own. Everybody in acting serves his fellow citizens. Esta idea del mercado, como medio de asistencia y cooperación no intencionada, está también presente en el concepto de división del trabajo de Adam Smith. Y a Hayek, el discípulo más famoso de von Mises, no le gustaba hablar de ciencia económica, sino que de catalaxia, la palabra griega para intercambio. Pero Hayek había notado que los griegos también definían la palabra catalaxia como cuando un enemigo se hace amigo. Esto obviamente ocurría y ocurre en el comercio. Las ventajas mutuas del intercambio libre son evidentes. Todo esto von Mises lo sabía muy bien. No en vano resumía esta idea del libre mercado y la cooperación definiendo la civilización como a work of peaceful cooperation. Con la caída del muro de Berlín se selló hace más de 20 años el colapso de los regímenes totalitarios. El libre mercado, como planteaba von Mises, promueve el fin de las tiranías socialistas y nos conduce naturalmente hacia un gobierno representativo como la democracia. En palabras de von Mises, tyranny is the political corollary of socialism, as representative government is the political corollary of the market economy. Olvidar el pasado es el peor enemigo del futuro. Por eso, nuestros países no deben olvidar que los experimentos socialistas se inician con los atentados a la propiedad privada. Una vez que los gobiernos se apropian de los medios de producción, estas utopías
continúan privando a los ciudadanos de la libertad para terminar, si es necesario, con la vida de aquellos que no están de acuerdo. Von Mises lo dijo de manera rotunda: a society that chooses between capitalism and socialism does not choose between two social systems. It chooses between social cooperation and the disintegration of society. Socialism is not an alternative to capitalism. It is an alternative to any system under which men can live as human beings. Por eso pienso que si nuestros países gozan de libertad, es nuestro deber condenar de manera enérgica su ausencia en países como Cuba y Venezuela. Pero afortunadamente lo que tenemos hoy es un mundo de mercados cada vez más integrados, de comunicaciones rapidísimas, con capitales en permanente y veloz movimiento, un mercado fluido y cambiante, moldeado por las conductas y las proyecciones de millones y millones de seres humanos. Un mundo, en suma, que se parece poco al que visualizó Marx y mucho al que describió von Mises. Pero el legado de von Mises nos exige estar siempre alertas. Debemos estar siempre atentos cuando las riendas del gobierno giren en la dirección equivocada. Solo recuerdan cómo hace poco más de un año, en medio de la crisis financiera, algunos llamaban con muchísimo entusiasmo a una mayor intervención del Estado. Nunca antes en la historia los empresarios tuvieron la oportunidad de operar en tantas partes del mundo, con tanta información y libertad de capitales y de comercio. Para un empresario es un privilegio poder tomar decisiones en un mundo como el que nos toca. Hay riesgos, catástrofes, errores, injusticias y miserias por doquier, pero nuestro empuje y energía le están cambiando las condiciones de vida a millones y millones de personas. De todo esto no cabe duda. Este es el potencial creativo que queremos desplegar aquí en Brasil, a través de nuestra empresa CMPC, a la que le he dedicado 30 años de mi vida, mi alma y mis mayores esfuerzos. CMPC es una compañía que se desenvuelve en el ámbito de la creación de productos industriales y de consumo a partir de la transformación de la madera. Esta industria tiene algunas características particulares. En mi país, al igual que en Brasil, no existe la posibilidad de licitar grandes volúmenes de madera de bosques naturales, como por ejemplo en Canadá y el noroeste de Estados Unidos. Eso significa que para poder asegurarnos el suministro de las fábricas, debemos plantar nuestros propios bosques y fomentar el desarrollo de estos por terceros. Y plantar árboles o plantar bosques significa anticipar nuestros proyectos entre 10 y 22 años según se trate de eucaliptus o pinos. Actuamos con visión de largo plazo y casi sin señales de precio, ya que muchos de nuestros futuros clientes aún ni siquiera han nacido. Así, tal como nos recuerda von Mises, nuestros clientes de hoy y del futuro son los que definirán nuestro propio futuro. Nuestra industria se debe aventurar sobre la base de inciertos escenarios de preferencias, precios y volúmenes de demanda de nuestros clientes futuros. También debe atender las necesidades de los stakeholders en un entorno donde muchas externalidades no están técnicamente evaluadas, sino que se discuten más bien en el ámbito de las percepciones y las presiones políticas. Y pocas industrias son sometidas por parte de organismos estatales a estrictísimos sistemas de certificación social y ambiental, y por parte de las ONGs a los niveles de exigencia, escrutinio y demandas de control con los que operamos día a día. Hoy tiene especial relevancia el avance de la ciencia económica en aspectos de vanguardia, como la valorización de bienes y servicios ambientales y sociales, de manera de generar señales de mercado y condicionar lo menos posible las actividades al albedrío del plano político. Avanzar en internalizar las externalidades sociales y ambientales en los precios es permitir que toda la gente decida sobre qué, cuánto y dónde conservar o producir. En Chile tenemos una tradición ya bastante larga de consenso en los principios económicos básicos, una conducción sana de la economía, alejada del populismo, una base de respeto al derecho de propiedad y una institucionalidad estable y creíble. Todo lo anterior constituye un entorno indispensable para el desarrollo de los negocios, en especial aquellos como el nuestro, orientados al largo plazo.
Gracias a esto, el sector forestal chileno en las últimas 3,5 décadas formó una base de plantaciones forestales de 2,2 millones de hectáreas y construyó una infraestructura industrial y comercial relacionada que representa aproximadamente un 3% del Producto Interno Bruto y cuyas exportaciones alcanzan a $5.000 millones al año, dando empleo directo e indirecto a unas 450.000 personas. La industria forestal en Chile no solo ha aportado beneficios económicos y sociales, sino también ambientales. Es así como las plantaciones forestales han sido por lejos el mayor aporte tanto para contener la erosión y recuperar suelos degradados como para capturar emisiones de carbono. Además, el establecimiento de plantaciones en Chile, Brasil y otros países del mundo está haciendo un aporte invaluable en la conservación de la biodiversidad, produciendo en muy poca superficie y en forma muy eficiente más del 35% de la madera que utiliza el mundo, permitiendo de esta manera liberar de presión productiva bosques naturales de alto valor ambiental. CMPC, que recientemente cumplió 90 años de vida, ha sido en Chile una empresa líder en el desarrollo de bosques y de nuevos mercados. Tiene instalaciones productivas en 8 países latinoamericanos, ventas consolidadas por más de $3.000 millones al año, 70% de ellas fuera de Chile. Estamos presentes con nuestros productos en 50 países. Nuestro principal cliente es China, el segundo los Estados Unidos. En los últimos 30 años hemos octuplicado nuestro tamaño y nuestro valor de mercado se ha multiplicado por 80. El profesor von Mises destaca la importancia de la acumulación de capital productivo, ahorro e inversión para la prosperidad de los países. Pues bien, lo mismo es válido para las empresas y tal vez sea la clave que ha permitido a nuestra empresa mantener un crecimiento sólido. Y nuestra reciente inversión en la adquisición de la unidad Guaíba en Río Grande do Sul y de la empresa Melhoramentos en São Paulo nos permitirá participar en este país que vemos como el de mejores perspectivas para el desarrollo de la industria forestal en las próximas décadas. Brasil posee, además de la abundancia y magnífica calidad de sus tierras para las plantaciones forestales, un sistema económico serio, con instituciones sólidas y reglas claras, donde existe un decidido apoyo de la sociedad a la empresa. Se aprecian autoridades empeñadas en facilitar y empujar el emprendimiento privado, y eso, no hay duda, favorece la llegada de nuevos inversionistas. Pero no debemos olvidar a von Mises, ya que aún queda mucho por hacer. Tal como dijo recientemente el expresidente Fernando Henrique Cardoso, hay un gran desafío pendiente. A verdadeira discussão no Brasil hoje é se teremos um capitalismo burocrático, corporativo, em que o Estado manda e resolve, ou um capitalismo de competição, de clara orientação liberal. Esse é o grande desafio de Brasil. Muchas gracias. Agradecemos essa participação inicial do senhor Eleodoro Matti. A seguir, anunciamos a participação do senhor Armínio Fraga, que, como todos sabem, é ex-presidente do Banco Central do Brasil, onde ficou de março de 99 a dezembro de 2002. Tempos fáceis ou não, vamos saber depois. Armínio Fraga é sócio fundador da Gávea Investimentos, presidente do Conselho de Administração da BMF Bovespa, ocupou os cargos de diretor-gerente da Soros Fund Management em Nova York, foi diretor de Assuntos Internacionais do Banco Central do Brasil, vice-presidente da Salomon Brothers de Nova York e economista-chefe e gerente de operações do Banco Garantia. Armínio Fraga é também membro do Group of 30, do Conselho Consultivo Internacional do China Investment Corporation, do Council on Foreign Relations e integrante de conselhos de diversas fundações filantrópicas. Nos últimos anos, Armínio Fraga vem publicando vários artigos sobre finanças internacionais, macroeconomia e política monetária. É uma honra muito grande. Com a palavra, o senhor Armínio Fraga. Obrigado. Obrigado, Carlos. Eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez no fórum. Agradeço ao IEE pelo honroso convite e também me sinto muito contente de estar dividindo o pódio com Eleodoro Matti e Pedro Moreira Salles,
e sem maiores delongas, então vou à minha parte. Eu, hoje mais cedo, chegando aqui, liguei para minha esposa e disse: amor, me deram 20 minutos para expor as minhas ideias. Ela disse: acho bom você falar bem devagar. Então, eu vou seguir aqui. É velha, mas é boa, né? Tem sempre alguém que não ouviu essa. Mas o tema é capitalismo, e eu normalmente falo mais sobre economia, mas eu não sei, de uns 6 meses para cá, ou 8 meses para cá, tenho saído um pouco do meu padrão mais, um pouco mais convencional. Eu vou sair bastante hoje. E o tema que foi sugerido foi capitalismo, com pano de fundo de von Mises e Hayek e os outros austríacos. Eu acredito que o Brasil vem, aos poucos, caminhando na direção de se transformar num país mais capitalista, e eu concordo 100% com a definição que Pedro nos ofereceu. Isso em que pese certos sinais de que esse caminho está longe de ser aceito como sendo o melhor, e certamente existem muitos, especialmente nas nossas lideranças, que não o aceitam, ponto, ainda, por incrível que pareça. O fato é que, saindo um pouco do mundo de Hayek e von Mises, o fato é que a crise que aconteceu, a crise financeira e econômica recente, que o mundo viveu e, de certa maneira, ainda vive, ainda administra, dado que parte do problema migrou dos balanços privados para os balanços dos governos, vem pondo à prova a versão teórica mais extrema de como funciona uma economia de mercado. E eu penso que nós não podemos enfiar a cabeça na areia, nós temos que reconhecer que essa enorme ciclotimia, e, a meu ver, em particular, acho que isso me incomoda mais, os enormes custos de se lidar com a crise, essa última, na prática, balançaram as convicções, mesmo daqueles mais liberais. É verdade que parte da crise, parte do que aconteceu, tem suas raízes em regulações e regras e políticas mal desenhadas, mas o fato é que essa é a versão, independente de nós passarmos aqui, se quiséssemos, um bom tempo discutindo o que realmente causou esse cataclisma. Esse é um fato concreto, e o que ocorre é que volta a surgir entre nós uma renovada crença no poder do Estado como participante maior no processo econômico, indo muito além de suas funções mais básicas, mais tradicionais de Estado regulador, eventualmente até indutor, e com certeza juiz último do sistema. Exemplos da participação direta no Estado, aqui no Brasil, mas não só no Brasil, podem ser encontrados no mercado de crédito, no mercado de energia e em vários outros casos, por exemplo, na infraestrutura, uma área extremamente carente no nosso país. Esse pêndulo que, aparentemente, nesse momento, caminha na direção de uma maior regulação, de maior participação do Estado, nós conhecemos bem. No Brasil, no período do chamado milagre econômico, nós tivemos um período longo de crescimento, relativamente longo, a taxas elevadas, na década de 70 em particular. Foi um período, enfim, considerado de grande sucesso por nós. Foi um período em que o Brasil optou por um modelo de economia fechada, de economia muito estatizada,
E, de certa maneira, esse período, esse resultado, gera entre nós uma estranha nostalgia por esse aspecto do regime militar. Existem outros sinais, ou existem, talvez, traços de nostalgia também no campo político, o que me assusta mais até do que no campo econômico. Por exemplo, um certo descontentamento com o equilíbrio entre os três poderes que se vê hoje aí no debate público, muito bem registrado pela nossa excelente imprensa. Infelizmente, no entanto, quando se volta atrás e se sonha com os anos do milagre, não se leva em conta que o modelo dos anos, na verdade, das décadas de 50, 60 e 70, com todo respeito ao breve período em que nos brindaram com o seu trabalho magnífico, Roberto Campos, Otávio Gouveia de Bulhões e outros, Mário Henrique Simonsen, que esse modelo não foi capaz de acelerar significativamente o processo de convergência do nosso padrão de vida para os níveis mais avançados do nosso planeta. Houve, sim, alguma convergência, ou seja, um encurtamento entre a distância que nos separa dos países mais avançados, mais desenvolvidos, mas, infelizmente, esse processo se mostrou insustentável, ele não foi bem sucedido. Na prática, o modelo se esgotou e, na verdade, acabou desembocando melancolicamente em crises sucessivas de natureza macroeconômica que acabaram, enfim, caracterizando a chamada década perdida e que, no fundo, tiraram o país de uma trajetória de progresso e convergência. Esse fracasso tende a ser esquecido. Quer dizer, quando se tem essas discussões nostálgicas, frequentemente acompanhadas de um copinho de cerveja ou coisa do gênero, e isso porque se esquece, enfim, de pontos cruciais. Quer dizer, o que aconteceu? Por que deu errado aquilo naquela época e por que se nós insistirmos nesse modelo, nós vamos fracassar outra vez? Bom, em primeiro lugar, houve um descaso com a boa gestão macroeconômica. Foi um período de grande confusão, de grande incerteza, de hiperinflação. Foi um período em que o país sentiu também a pressão da falta de poupança doméstica, um período em que o país tentou crescer além das suas possibilidades, se endividou em excesso, e isso, enfim, uma lição que nós e vários dos nossos vizinhos aqui na região aprendemos a duras penas. Houve também um surpreendente descaso pela educação, como já foi mencionado, acho que por todos os que me precederam, e eu gostaria de fazer coro no que diz respeito a esse ponto. Esse é um ponto extremamente preocupante, porque, embora tenha havido progresso nos últimos anos, eu, pelo menos, vejo relativamente pouco interesse, não das elites, naturalmente, mas da população em geral com relação à educação dos mais jovens. É surpreendente, eu tenho podido visitar a China com relativa frequência nos últimos anos, acho que o mesmo se aplica a vários outros países em desenvolvimento. As famílias alocam voluntariamente uma fração enorme da sua minguada renda para a educação de seus filhos e se engajam num processo de crítica e construção de melhores escolas, e isso é algo que, infelizmente, ainda não vingou aqui no Brasil. Não creio que isso faça parte de alguma coisa mais fundamental do nosso hardware, mas, com certeza, é uma área que precisa ser abordada. Nessa fase, nas décadas de 50 e 70, esse foi um campo que avançou muito pouco.
E depois nós podemos listar inúmeros temas que têm a ver com produtividade. Hoje se sabe, quando se examina com mais cuidado a evidência empírica do período, que já na década de 70, que foi, enfim, o período do milagre, ou imediatamente após o chamado milagre, a produtividade do país vinha caindo de forma acentuada, e isso se explica por várias razões, dentre elas, a meu ver, pouco mercado, pouco capitalismo, pouca concorrência, pouca abertura, e também equívocos os mais variados, inclusive na área de tecnologia. Acho que o exemplo mais impressionante foi a lei de informática. No fundo, se nós quisermos simplificar, faltou controle no campo macroeconômico, onde é bom que haja um certo controle, uma disciplina fiscal, uma inflação baixa e previsível, um balanço de pagamentos saudável. Faltou controle, portanto, a nível macro, e houve o oposto no campo da microeconomia, da vida das empresas, das pessoas, excesso de controle, uma inversão trágica, um período com sucessivos planos fracassados, controles de preço, controles de câmbio, controles de crédito, congelamentos, etc., etc., etc. Os menos jovens aqui hoje sabem exatamente a loucura que foi essa fase. Eu penso que nós, nesse momento, caminhamos aqui no nosso país por um debate, é um ano de eleição, afinal de contas, que com certeza tem o potencial de ser bastante útil, mas que, infelizmente, até o momento, parece dar grande peso a uma falsa dicotomia entre Estado mínimo e Estado forte. Poucos são os que defendem um Estado mínimo, a maioria defende um Estado forte, agigantado com frequência, balofo também com frequência, como tem se dito aí no início de debate público. O candidato da oposição tem usado essa expressão. E existe esse ataque a algo que, na verdade, não existe, na verdade, nunca foi imaginado na prática aqui no Brasil. Na verdade, essa discussão mascara um embate, a meu ver, muito mais complicado, muito mais perigoso, que, no fundo, é aquele que põe em confronto um Estado da sociedade, um Estado com E maiúsculo, um Estado da nação, um Estado que, portanto, procura cumprir com o seu papel, seja qual for ele. Eu assumo aqui uma posição ligeiramente mais plural do que aqueles que me precederam aqui no pódio, mas nem por isso menos entusiasmado com as ideias liberais que eu procurei defender nas minhas duas passagens pelo governo, mas põe, enfim, esse Estado com E maiúsculo, em contraponto com um Estado capturado por interesses partidários, ideológicos e até privados. Essa, sim, a meu ver, uma verdadeira tragédia, uma verdadeira ameaça ao nosso futuro. Eu não vejo no palco defensores, como eu disse, de um Estado mínimo, mas tampouco vejo defensores de um Estado máximo. O que vejo, sim, é uma defesa, às vezes clara, às vezes nem tanto, de um Estado aparelhado. Essa expressão tem sido usada, inclusive, por participantes importantes do debate, a serviço de interesses, como eu disse há pouco, partidários e de grupos. Portanto, um Estado incapaz de prestar o serviço que se espera dele, um Estado incapaz de investir, de agir, como se disse aqui, de maneira impessoal, criando condições para o empreendedorismo, para o investimento, para a poupança, enfim, para que a energia da nossa população possa se canalizar de uma maneira mais eficaz em prol do crescimento. Curiosamente, essa discussão
meio estranha, como eu disse, sobre Estado mínimo e coisas do gênero, ocorre num ambiente em que todos, a meu ver, quase que sem exceção, se veem, se enxergam como de esquerda. É uma característica interessante, porque eu sempre achei que esquerda e direita eram conceitos meio difíceis de se entender, mas eles eram relativos. Quer dizer, é impossível todo mundo estar do mesmo lado. Mas existe também uma âncora absoluta, talvez menos clara às vezes, e o que se vê são, enfim, todos correndo em direção a uma posição de esquerda, pelo menos até agora, espero que isso mude, e todos se enxergando como defensores do progresso. Existe uma sensação de que só quem está à esquerda pode ter raiva da pobreza, o que, a meu ver, é absurdo. Também já tive a chance várias vezes de dizer isso em público, inclusive em Brasília. O ex-ministro Pedro Malan fazia belíssimos discursos sobre esse tema e eu segui muito a linha dele de realmente argumentar veementemente contra esse autoconcedido monopólio da virtude nesse campo. Aliás, o que se vê é o oposto, como também já foi mencionado aqui. Esse é um ponto importante, porque nós sabemos que é preciso, na prática, se trabalhar, isso, a meu ver, é algo que emana da própria natureza humana, é preciso se trabalhar de maneira equilibrada com dois grandes valores, dois grandes e importantes valores, que são, a meu ver, sim, objetivos maiores, né, como eu disse, de uma sociedade, que são a liberdade e a igualdade. Eu me explico, antes que vocês me ataquem com ovos e tomates, nas próximas linhas. Mas isso tudo, de qualquer maneira, pressupõe um Estado com E maiúsculo, um Estado democrático, vacinado contra a captura. E isso, infelizmente, não tem sido uma característica do nosso Estado. Com relação à liberdade, eu penso aqui no conceito consagrado de Isaiah Berlin, a quem eu tenho lido bastante nos últimos tempos. Eu recomendo aos leitores aqui de Hayek e von Mises, aqueles que não tiveram a chance de ler, mas eu acho uma leitura muito enriquecedora. Berlin foi um liberal, uma visão talvez um pouco menos extrema das coisas, e ele discute bem o ponto importante, o contraponto importante de um certo desejo inerente a um certo grau de igualdade, não a igualdade absoluta, que é absolutamente incorreta, mas sim a igualdade perante a lei, a igualdade de oportunidades dentro do possível, esse tipo de conceito. E eu temo que um Estado que, a meu ver, demonstra tendências de crescimento e de um crescimento meio balofo, que essa busca de uma sociedade mais livre e, ao mesmo tempo, mais igual naquilo em que a igualdade é importante, naquilo em que ela é viável, que são realmente as ideias de igualdade perante a lei, igualdade de oportunidade, que esse processo fique muito prejudicado. E essa é a minha maior preocupação com relação ao Brasil. Não é uma preocupação radical nesse momento, mas é uma preocupação real. Falou-se aqui no comovente discurso do nosso ilustre visitante venezuelano sobre o medo. Eu consigo imaginar pessoas no Brasil começando a sentir um pouco de medo e entendo por quê. Acho que nós temos que lutar contra isso e defender as nossas ideias. O que ocorre quando se tem um Estado mal desenhado, mal ocupado, é que o mecanismo de funcionamento de uma democracia fica muito prejudicado, ele é facilmente manipulável. Esse é um tema complexo, você começa a misturar uma série de elementos complicados, misturados às vezes com igreja, frequentemente com, como eu disse, interesses que olham para o poder
como um objetivo por si só e não como um instrumento de promoção do progresso e da prosperidade. E nós temos vários exemplos, em maior ou menor grau. Um exemplo menos radical seria o exemplo do México, onde se viu durante uns 70 anos a chamada ditadura perfeita, que foi o período de comando do PRI, do partido que foi durante muito tempo o partido dominante, e de maneira mais extrema e com certeza muito mais catastrófica na Venezuela e em outros países, onde ainda se vota, mas certamente não se pode dizer que o que se vê lá é uma democracia com D maiúsculo, com atentados à liberdade de imprensa, liberdades individuais e assim por diante. Notem que nesse modelo, entre aspas, de uma certa democracia no sentido estrito da palavra, onde se vota, mas onde existe realmente pouco mais do que isso, é possível, sim, o convívio com um certo grau de capitalismo, tipicamente não competitivo. Esse é um alerta que nós temos que, com frequência, dar a nós mesmos, às nossas elites econômicas, que acham frequentemente agradável, lucrativo se envolver com o governo, frequentemente não levando em conta que, no fundo, fazem parte de como eu disse, um modelo, entre aspas, que tende a gerar um Estado capturado por um apanhado de grupos que, no fundo, se unem apenas pelo objetivo maior de ocupar o poder e se beneficiar privadamente disso. Isso, enfim, em se perpetuando esse modelo, e eu repito, um modelo de democracia não plena, Estado capturado e grupos de interesse que se perpetuam no poder, em se perpetuando esse modelo, se perpetua também um padrão de vida inferior e tendem a ser recorrentes as crises econômicas e políticas. Esse, com certeza, não é um modelo bom. Essa visão, entre aspas, de esquerda, normalmente vem acompanhada também de uma má capacidade de gestão e, portanto, os resultados são medíocres. Esse é um ponto, ao meu ver, muito importante. Os empresários presentes, são muitos, sabem que as boas ideias têm o seu papel, têm o seu espaço, mas que, na prática, não existe nada que tenha tanto peso quanto a boa execução. Isso que se aplica ao setor privado também se aplica ao setor público. Acho que, com frequência, nós esquecemos disso. Você pode ter um governo um pouquinho mais à esquerda, desde que seja um governo arrumadinho, não capturado, não balofo, o peso maior vai na gestão, na qualidade da gestão, e sem qualidade não há sucesso. Eu estou aqui na casa da qualidade. Isso tem começado a surgir em governos aqui no Brasil, governos locais, especialmente, e tem tido bastante sucesso, inclusive político. Os bons governos estão frequentemente conseguindo se reeleger, e isso é bom, é positivo, mas no momento não é ainda o fator dominante, muito pelo contrário. Para concluir, então, eu diria que, de certa maneira, o drama do momento em que nós nos encontramos não é a busca de uma sociedade mais igual, que, eu repito, não é monopólio de ninguém, e é também como um objetivo, se for o objetivo único, é bastante questionável. O drama, na verdade, a meu ver, é não cair em armadilhas econômicas e políticas de cunho populista, como foi dito aqui muito bem pelo Pedro, que nós conhecemos bem e que no passado só nos trouxeram sofrimento e frustração. Eu quero crer que nós saberemos lidar com essas questões, mas o fato é que
nós não conseguimos, nesse período recente, construir ainda as bases para o crescimento sustentado que nós gostaríamos. O exemplo que foi dado aqui do Chile é um exemplo muito importante. No Chile, quando houve a transição do governo do general Pinochet para um governo de centro-esquerda, viveu-se um momento de uma certa ansiedade. Havia um medo no Chile do que poderia acontecer. E quando o novo governo entrou e conseguiu rapidamente demonstrar que, na verdade, tentaria fazer melhor do que o general Pinochet, e conseguiu isso, eu diria, aliás, não fez mais do que a sua obrigação, eu acredito que cada governo tem que tentar fazer melhor do que o governo que veio antes, mas quando isso aconteceu no Chile, a taxa de investimento subiu em cerca de 2 anos, uns 5 pontos do PIB, me corrija, Eleodoro, se eu estiver errado, mas houve um salto enorme na taxa de investimento do PIB. Isso não aconteceu aqui no Brasil ainda. Eu acho que é algo que nós temos que pensar a respeito, entender melhor por que isso não aconteceu. Está fazendo falta. O país tem uma enorme carência de infraestrutura, uma enorme carência de educação. Precisa realmente resolver essas questões para crescer, mas isso não tem acontecido. Acho que é uma pergunta que fica, e eu, com isso, então, gostaria de agradecer o tempo que me foi dado, o convite, e passar aqui a palavra de volta ao Carlos, que está com um número enorme de perguntas aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Armínio Fraga. Nós teremos agora 20 minutos de debates, ou seja, encerraremos esta noite às 22h20. Tenho 2 recados aqui para dar para todos, antes de passar para os debates propriamente dito. Primeiro, em nome da organização, agradecer a enorme presença, a maciça presença de tantas pessoas e pedir desculpas àqueles que não obtiveram assento. Aqui da mesa nós não vemos com clareza, mas há muitas pessoas que se sentaram no chão, demonstrando que realmente o interesse por esse debate, por esses palestrantes que estão aqui aos meus lados, é muito grande. Segundo lugar, lembrar que amanhã, a partir das 9h, nós teremos o início do próximo painel, com a presença de Rodrigo Constantino, um economista liberal carioca, de João Moraes, professor da Unicamp e ex-guerrilheiro, e Juan Fernando Carpio, que, segundo informações, vive na pele a falta da liberdade, um debate que se espera bastante acalorado. Eu antes, quando estava ao lado de Carlos Ghosn, fiz uma referência ao papel do empresário, que eu não vou repetir aqui, mas o que eu vou fazer é apenas dar uma referência de números que estão aqui representados à mesa. O senhor Eleodoro Matti é o principal empresário chileno, faturamento das empresas da ordem de 3 bilhões de dólares, com 15 ou mais de 15 mil funcionários diretos. O senhor Armínio Fraga criou um fundo de investimentos que é muito conhecido, o Fundo Gávea, tem 7 anos de existência e já administra 7 bilhões de dólares. E à minha direita, o senhor Pedro Moreira Salles, é presidente do Conselho de Administração do Itaú Unibanco, que faturou 60 bilhões de reais no ano passado, tem 110 mil funcionários e é avaliado, como ele próprio disse na palestra dele, em 100 bilhões de dólares. São cavalheiros. Antes do evento, conversamos sobre o evento, vou pegar o exemplo do Dr. Armínio, senhora, pode me perguntar qualquer coisa. Dr. Pedro, simples também, esse número de 100 bilhões de dólares flutua um pouco conforme o mercado. Eu não vou levar em conta essa variação. De início, também quero fazer uma distinção, que há muitas autoridades que não foram embora, estão aqui presentes, empresários conhecidos que estão aqui mais próximos, e fica mais fácil de nós contemplarmos, que mais uma vez atesta a relevância da presença destas pessoas na nossa cidade, assim como o incrível número de perguntas. Dr. Armínio Fraga, o senhor poderia explicar um pouco mais as razões da nossa crise financeira iniciada no final de 2008? Foi, como muitos disseram, o muro de Berlim do capitalismo? Qual foi a importância ou o papel dos governos na criação dessa crise, na geração dessa crise? No que os governos colaboraram para que a crise viesse a acontecer? O senhor poderia fazer alguns comentários também sobre o senhor Alan Greenspan, o ícone administrador do Banco Central dos Estados Unidos? E se a sua memória lhe permitir, senão eu volto, vem nova crise pela frente no curto prazo? O que a China vai nos apresentar?
O senhor quer ligar para sua esposa? Obrigado. Olha só, como toda crise, foi uma mistura de coisas boas e de uma certa loucura coletiva. Nessa crise, o que, a meu ver, deu um ar de realidade a um movimento de grande alavancagem, de grande exuberância nos mercados, para usar a palavra do Alan Greenspan, foi, de fato, uma combinação de eventos que, a meu ver, os historiadores vão registrar, como, por exemplo, a incorporação de bilhões de pessoas ao mercado, estou falando aí da China, da Índia, parte da nossa população, do leste europeu e assim por diante. Esse é um fenômeno concreto da maior importância, isso não desapareceu e vai continuar. Uma revolução tecnológica e da informação, isso tudo gerou, de fato, quer dizer, um momento de grande progresso. E aí o que acontece normalmente é que os mercados se animam e isso cria um movimento que se autoalimenta. Realmente eu vou pedir licença para não entrar em muito detalhe, eu penso obsessivamente nessas coisas, então eu vou me policiar. Mas foi um movimento, em parte, alimentado também por fragilidades e falhas de desenho na própria regulação financeira, que, de certa maneira, oferecendo acesso a linhas de liquidez seguros, uma política monetária muito assimétrica. Isso começou a ficar na cabeça das pessoas. Quando o mercado ia bem, os bancos centrais deixam o mercado correr. Quando o mercado vai mal, eles inundam o mercado com muita liquidez. Tudo isso fez com que surgisse uma certa sensação de invencibilidade e gerou esse grande exagero, talvez medido na sua forma mais clara, mais gráfica, pelo preço dos imóveis nos Estados Unidos, mas não apenas por isso. Essa não foi, no entanto, como muitos dizem, uma crise única, não foi uma crise dessas que ocorrem uma vez ou duas por século. A meu ver, essa é uma crise como as que têm ocorrido sempre, apenas elas vêm ficando maiores à medida em que o tempo passa. E eu penso que, se nada for feito, e mesmo que se faça, é possível que outras crises assim ocorram. Então, respondendo à última pergunta, é difícil dizer. Eu penso que na economia e nas finanças nós podemos aprender alguma coisa com a medicina também. Em geral, na medicina, a recaída é bem pior do que a versão original, vamos dizer, do vírus ou da gripe. Então, a chance de que haja uma recaída não é alta, eu diria baixa no momento, mas ela existe e é preciso que, portanto, que haja um certo cuidado. Você falou de China. A China é um caso fascinante, porque ela vive um processo de industrialização e de adoção do capitalismo incrível, também talvez sem precedentes na história. É um país extremamente empreendedor e também muito disciplinado. Então, quando se põe 1 bilhão e 300 milhões de pessoas trabalhando muito, poupando muito, estudando muito e trabalhando de maneira capitalista, o que está aí dispensa maiores comentários. Eu sou assim, mais para otimista a curto e médio prazo. A longo prazo, sinceramente, eu não sei. Eu não sei se cabe no planeta. Eu sou um pouco pessimista com o que vem por aí. Eu também não acredito na visão Fukuyama do fim da história, esse mundo em que as democracias dominam e os países vão concorrer entre si pela via do mercado. Tem muita coisa no ar que me preocupa. E, por último, eu tive o prazer de conviver durante boa parte do meu tempo no Banco Central com o Alan Greenspan, que foi, sem dúvida, um grande presidente do Fed. Ele fez uma grande aposta, que foi a aposta na tecnologia. Foi uma aposta meio austríaca, ele é um grande fã da visão austríaca da economia.
Mas eu acho que, infelizmente, acho que ele talvez tenha, como ele mesmo, com muita honestidade, reconheceu, errado um pouco a mão nesse desenho de regulação financeira que, a meu ver, foi uma parte relevante dessa última crise. Então, eu penso que ele hoje, a moeda dele está um pouco depreciada, mas eu penso que o conjunto da obra dele foi muito impressionante e cumpriu um papel relevante, pelo menos em chamar a atenção para essa onda de progresso que, de fato, ela foi e continua a ser real. Então, o Greenspan hoje está com a ação dele está barata. Eu talvez assim tivesse uma visão de longo prazo. Não é porque me compararam a ele, não estou querendo me autoelogiar, não, mas eu talvez comprasse um pouco as ações dele se elas estivessem no mercado. Obrigado. Então, o Castro pediu para eu comentar aqui um pouco. Não todas as perguntas eram para o Arminio, mas talvez o que aconteceu. Falar depois do Arminio sobre isso é difícil. Mas eu diria o seguinte, eu acho que os ciclos acontecem. Tá? E essa ideia de que essa crise na qual o mundo entrou a partir de 2008 significa uma condenação final, né, do processo de mercado ou do capitalismo, ou o Muro de Berlim, eu acho que é uma opinião muito equivocada. Eu acho que o que aconteceu, né, simplificando muito, é que riscos individuais, né, concentrados no sistema financeiro, baseado, né, no setor de mortgage americano, falar que tudo começou, riscos individuais administrados não foram percebidos como risco sistêmico. E, na medida em que isso foi tomando a dimensão que tomou, os agentes econômicos começaram a, no fundo, explorar a arbitragem regulatória que existe nos Estados Unidos. Quer dizer, ao contrário do que foi feito no Brasil, e muito no período, logo anterior ao Arminio e no período do Arminio, em termos de como é que você, no fundo, regula um sistema financeiro, que é o âmago, né, de uma economia capitalista. Nos Estados Unidos não acontece, né? Os bancos comerciais regulados por alguns órgãos, bancos de investimento por outros, seguradoras por terceiros, a possibilidade de não levar para os seus livros, né, montanhas de ativos, e isso realmente deixado, né, a indução de cada um desses agentes econômicos levou a um problema de uma dimensão que, quando foi percebida, era grande demais, né, para ser resolvida sem, de fato, uma crise. Então, eu acho que teve uma falha de mercado, sim, e eu acho que tem que se reconhecer que tem uma falha de mercado, como teve uma falha do Estado, né, no seu papel de regulador. E isso tudo dito, né, passado aí um ano e meio, 2 anos, é surpreendente, né, como, enfim, a crise, pelo menos neste horizonte que nós enxergamos aqui, tem consequências, enfim, administráveis. Estamos aqui num país que vai crescer 6%, os Estados Unidos dando sinais de volta ao crescimento. Acho que a Europa é um problema mais complicado, né? O Japão é um problema mais complicado, mas já era antes, né? Não vem especificamente desta crise. E eu acho que quando nós olharmos isso daqui a 10 anos, enfim, terá sido, sim, um momento de interrupção no ciclo de crescimento, um momento de muita destruição de valor, mas, como tantos outros, né, e se a gente olhar, né, mesmo colocando isso na conta, né, digamos, de um mercado desenfreado, acho que a geração de riqueza, né, que esse mercado permitiu você pegar ao longo do século XX e colocando todas as crises que aconteceram, não é comparável, né, a qualquer outro sistema do qual se tenha conhecimento. Então, eu acho que essa vontade de culpabilizar
ou, enfim, punir e dizer que isto é o fim de uma era, eu acho que está muito equivocado. Se eu puder rápido. O meu... Não, o meu receio... E eu compro a ação do Armínio aqui, em vez do Greenspan. Não, isso não. O meu receio nesse contexto, Pedro, é de uma espécie de apropriação indébita. Quer dizer, nós há anos estamos tentando no Brasil engarrafar, enterrar uma constante busca de soluções meio preguiçosas, meio assim malandras para os nossos problemas, e o tal do jeitinho, e de repente se identifica nisso tudo que aconteceu uma falha fundamental no sistema, não levando em conta a trajetória parabólica de crescimento, de geração de riqueza que vem acontecendo nas últimas décadas, e aí que isso, de certa maneira, legitime tentativas mais heterodoxas de regulação de política, que o pêndulo, na verdade, exagere e vá para o outro lado, e que o mundo vire um laboratório de ideias e regras, e aí sim acho que seria uma pena, seria um grande fracasso. É importante o senhor frisar que o senhor enxerga esse risco. Só isso em si já é algo bastante relevante. Eu enxergo e aqui no Brasil. Especialmente no Brasil. Também no Brasil. Também no Brasil, nos Estados Unidos também. Por favor. Desculpe, só fazer um comentário aqui, até porque veio uma pergunta nesse sentido, apesar, enfim, dessa nossa profissão de fé aqui no mercado e tal, tem tanta gente, né, fora desse sistema e tantas pessoas que vivem na miséria e tal. Eu acho que não há atalhos, e na medida em que você tenta encontrar atalhos, você leva, né, ao desequilíbrio, ao estado hipertrofiado, à falta de crescimento, que nós já vivemos. Então, todos nós adoraríamos que tivesse uma solução rápida, eficiente, né, para tirar, né, a população da pobreza, para gerar, né, educação instantânea. Não existe, né? O Brasil hoje é um país, saiu esse dado, acho que semana passada, 49%, né, hoje está na classe C. Quer dizer, é um país que está caminhando rapidamente, é um país de classe média, né? As pessoas não se dão conta disso, né? E acreditam que tem uma solução rápida que pode tirar, né, da miséria os que, infelizmente, ainda lá se encontram. E essas tentativas levaram, enfim, a todos os problemas que a gente já identificou aqui. E, enfim, como disse o Armínio, na medida em que um sério percalço, né, que aconteceu em 2008, é levantado como uma bandeira de que o sistema não funciona, é voltar a procurar, né, soluções mágicas que levam ao contrário, a baixo crescimento. Não há distribuição de renda sem crescimento. Quer dizer, esse é um fato tão óbvio, mas que as pessoas, muitos, se recusam a enxergar isso dessa maneira, infelizmente. Muito bom. Vale a pena ficar até esta hora num evento como esse. Senhor Eleodoro Matti, vamos um pouco para o Chile? O senhor está conseguindo acompanhar esse debate em português? Espero que sim. Em primeiro lugar, a nossa solidariedade em relação à catástrofe lamentavelmente acontecida no seu país, o terremoto, o senhor registrou aqui com uma fotografia. Da mesma forma, com o Rio de Janeiro, né, doutor Armínio, com essa enchente, depois dessas chuvas. Mas o senhor, numa foto, na sua apresentação, o senhor referiu ali, mostrou um evento na Universidade de Chicago. E o senhor saiu da Universidade de Chicago em 1972, vindo para o Chile ainda sob o comando de Allende. E o senhor vê a tomada de poder por Pinochet, e o senhor detecta que havia, como conta a história, uma tendência militar anticomunista, mas nada propositiva, não se sabia o que fazer. E aí aparecem os Chicago Boys, coincidentemente a universidade de onde o senhor estava chegando, e o Chile passa por uma transformação guiada no plano econômico pelos Chicago Boys, que inclusive redundou depois numa aceleração da própria abertura política daquele país. O senhor poderia nos contar rapidamente quais os pontos mais relevantes que os Chicago Boys implementaram no Chile e quais as consequências que foram lá alcançadas?
especialmente se nós compararmos o Chile, estamos falando aqui a partir de 1973, com outros países da América Latina? ¿Me comprende? Sí, Sí. comprendo bien. Bueno, creo que la influencia de los economistas de Chicago, no hay duda que fue muy importante en Chile, porque anteriormente ya a 1973, anteriormente al golpe militar, a través de diversos estudios, es decir, promoviendo ideas e investigaciones, ¿no es cierto?, existía un cierto plan económico que se había ido haciendo en los centros de estudios, ¿no es cierto?, en las universidades, y es por eso que es tan importante poder promover y mantener, ¿no es cierto?, este tipo de instituciones, y es por eso que el interés mío también, ¿no es cierto?, en el Centro de Estudios Públicos, que es un think tank, no hay duda, ¿no es cierto?, que proviene mucho de eso. Ahora, existía un plan económico, los militares no tenían un plan económico, pero obviamente, dado que el sistema socialista había fracasado tan rotundamente en Chile, los militares se convencieron, ¿no es cierto?, que había que aplicar un sistema radicalmente diferente. Ahora, las bases iniciales, especialmente de la transformación económica de Chile, fueron muy simples. Primero, controlar el déficit fiscal, que era enorme, 25% del producto, ¿no es cierto?, en ese momento, o sea, una cosa gigantesca. Segundo, la baja de aranceles, someter a la economía a la competencia y a la apertura. Eso fue fundamental. Y tercero, tener una política monetaria muy estricta, ¿no es cierto?, que no hiciera, que produjera, que tratara de reducir la inflación. Y esos objetivos, ¿no es cierto?, se fueron cumpliendo muy rápidamente. Les puedo decir, porque como vieron en el gráfico, ¿no es cierto?, la tasa de arancelaria, que la tasa máxima llegaba a más de 100%, se bajó de un día para otro al 10%, parejo, 10% parejo. Y posteriormente ha seguido bajando, hoy día está en el 1%. Bueno, eso obviamente que produjo muchos problemas en las industrias, pero creo que los industriales en general, la gran mayoría, pudimos competir bien con el resto del mundo y se fueron especializando, se fueron apareciendo las ventajas comparativas del país, específicamente los vinos chilenos, la fruta chilena, la pesca chilena, la madera chilena, ¿no es cierto?, y los rubros en los cuales el país tenía ventajas comparativas. Así que yo diría que, y posteriormente en una segunda etapa, no hay duda que fue muy importante, a partir del año 1985, el programa de privatizaciones, en la cual se privatizaron prácticamente todas las empresas, ¿no es cierto?, tanto la electricidad, ¿no es cierto?, la agua potable, ¿no es cierto?, las telecomunicaciones, todas las empresas llamadas estratégicas, y hoy día existe una competencia muy fuerte, digamos, en esos sectores, y eso ha producido una mejora, ¿no es cierto?, en la cobertura y también en el bienestar de la población. Muchas gracias. Doutor Armínio, durante o tempo que o senhor esteve no Banco Central, e o senhor publicamente se mostrava com essa mesma calma e tranquilidade de hoje à noite, que causava muita perplexidade em muitos, sabendo o tamanho, linguagem mais popular, do pepino que o senhor administrava, o senhor contribuiu para construir algumas medidas que eu vou aqui arrolar rapidamente: responsabilidade fiscal, câmbio flutuante, meta de inflação, estabilidade econômica. No que essas medidas ajudaram a transformar o Brasil e o que elas têm a ver com o capitalismo, que é o nosso painel, e confrontando com o papel do governo? Depois eu gostaria que o senhor comentasse também. Tá. Bom, primeiro só um importante elemento aí de
de ordem. Quando eu fui convidado, foi nos últimos 2 dias de janeiro de 99, eu me lembro bem, porque 1º de fevereiro é aniversário da minha filha, e foi o dia que eu voltei para o Brasil. Estive com ela de manhã, depois eu vim para cá. Havia um clima de pânico, e isso tinha a ver com uma situação cambial que era insustentável. Isso gerava um comportamento errático, houve corrida aos bancos, coisas do gênero. E havia também, quer dizer, um receio da área fiscal, do déficit público, mas o governo já tinha tomado a decisão de fazer um ajuste fiscal. Já existia um projeto de lei de responsabilidade fiscal, e eu acreditava naquele momento que nós tínhamos, de fato, um problema que era quase que de livro-texto, de um país que não tinha que fazer o ajuste fiscal, finalmente, e tinha também que deixar o câmbio flutuar e procurar construir um novo modelo. E a minha crença na chegada era que isso seria possível com base nesse arcabouço fiscal, que foi, no fundo, uma decisão tomada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso antes da sua reeleição, correndo o risco até de tomar essa medida impopular, mas ele fez isso, e isso, enfim, deu certo. E a área que parecia mais complicada naquele momento era justamente se nós poderíamos ter, creio eu, pela primeira vez, um sistema de câmbio flutuante, e se fosse essa a nossa escolha, o que é que nós faríamos para controlar a inflação. Havia um grande receio de que a nossa inflação seguiria o rumo da mexicana, depois da crise que tinha acontecido 4 anos antes da nossa, no início de 95, onde a inflação do México chegou a 70%, e o nosso medo era que, no nosso caso, com a nossa história de hiperinflação, o resultado fosse bem pior. E foi que nós resolvemos introduzir o sistema de metas para a inflação, que nos parecia ser, e continua, me parece ainda ser, uma forma simples e transparente de se comprometer todo o governo, de certa maneira, toda a sociedade, com a manutenção de uma taxa baixa de inflação. E foi isso que aconteceu, e, enfim, o resto repetir o que todo mundo já sabe. O sistema de câmbio flutuante vingou surpreendentemente, para muitos, e eu penso que veio para ficar, junto com os demais elementos, inclusive esse de estabilidade financeira. Nós, um pouco porque tínhamos tido tantas crises com os bancos estaduais, os próprios bancos federais e alguns bancos importantes também do setor privado, nós já víamos muito escaldados desses surtos de instabilidade financeira. Também tratamos de reforçar um pouco os alicerces de capitalização e de transparência, e hoje digo assim, com muita convicção, que nós temos um sistema financeiro muito bem administrado. Os bancos que sobreviveram a esse período são muito competentes, e eles operam num ambiente de regulação, a meu ver, razoável. Ele é bastante livre, como tem que ser o caso, mas ele dá uma certa transparência, uma certa segurança ao regulador e à população. Então, essa um pouco foi essa história, e eu acredito que esse sistema ele veio para ficar. Acho muito difícil algum político fazer campanha propondo aumentar a inflação. E se existe uma meta que é pública, que é conhecida, ele mais ou menos é obrigado a resolver. E outra coisa que é muito boa, eu dizia isso à época, quando a ação do Greenspan estava lá no alto, era que esse modelo, justamente, ele era muito bom porque ele não dependia de um Greenspan. Ele podia funcionar, enfim, com uma equipe muito mais modesta como a nossa, porque ele, no fundo, ele tinha o feedback da sociedade como um todo. Quer dizer, o Banco Central tomava suas decisões, se explicava, como continua a fazer até hoje, e se expunha ao debate. E o debate é muito enriquecedor, eu posso dizer, já passei
bastante tempo no Banco Central administrando esse processo, que isso permite com que o sistema se autocorrija bastante bem. Então, nesse campo, eu sou bastante otimista. Na área fiscal, eu sou menos otimista. Eu acho que nós temos que tomar um certo cuidado com os artifícios, com o crescimento do balanço do governo, a dívida bruta do governo. Não creio que seja uma situação de pânico, mas certamente é uma luzinha amarela que nós temos que acompanhar. Obrigado. A quantidade de perguntas aqui é muito grande, papel do governo, futuro do Brasil, qual o modelo de Banco Central ideal, se é um Banco Central independente, como é hoje, que é um Banco Central privatizado, é uma provocação, mas que não vai dar tempo de nós conversarmos. Uma outra aqui, que há uma superstição que muitas pessoas têm de botar na carteira uma nota de uma moeda para dar sorte. A minha curiosidade era saber dos senhores que moeda hoje os senhores escolheriam para botar na carteira. Mas, infelizmente, diante do avançado da hora, nós temos que encaminhar a nossa conclusão. Eu vou ficar aqui depois para ouvir deles que moeda seria essa, porque eu sou curioso. O real. Eu já ouvi aqui, é o real. Eu penso em real também. Real também. Depois o doutor Leodoro pode comentar. Mas, enfim, queria agradecer imensamente a participação dos nossos ilustres debatedores nesse nosso primeiro dia do Fórum da Liberdade, que prosseguirá amanhã pela manhã, e, notadamente, a participação e a presença de todos os senhores, me excusando pelas perguntas que não puderam ser feitas aqui por falta de tempo, mas serão todas elas encaminhadas ao Instituto de Estudos Empresariais. Muito obrigado, boa noite a todos e até amanhã.